Licença, boa noite. Foi invadido? Me desculpa, tá? Desculpa, gente, desculpa, vocês não... Mas eu tô invadindo aqui porque eu tô trazendo o pessoal da internet. Boa noite! Gente, é isso mesmo. O pessoal acompanhando aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Eu tô falando pra eles, gente, vamos continuar acompanhando a programação. E eu pensei, vamos invadir. A gente invadiu logo de vez, chegamos aqui. Então quer dizer, pastor, que o senhor já chegando aqui na Novo Tempo, é isso? Cheguei, sou da internet, mas agora tô fazendo a transição pra TV. Então, obrigado por me receber, ovelhas, né? Trazendo as minhas ovelhas da internet para acompanhar a gente aqui pela TV também. Gente, o pastor Igor Rocha, ele é criador do canal Camelo na Agulha no YouTube, agora faz parte do time da TV Novo Tempo e vai ter muita coisa boa aqui em 2021. Amém. E essa semana, hein, pastor, a gente também tem novidade. Nossa. Quer contar pra gente qual é o presente pro pessoal de casa? Falando em novidade, nós temos um lançamento, tá? Olha só, esse estudo bíblico aqui, ele é lançamento especial, Jesus restaurador da vida. Nós vamos conseguir ver, através da perspectiva de Jesus Cristo, muitos temas bíblicos fantásticos. Então você não pode perder e como sempre, como todos os estudos da TV Novo Tempo, é gratuito, tá? E aí, como é que faz para pedir esse estudo aqui, Suzane? Gente, é muito simples. Você tem duas opções. Pelo telefone, então 0 operadora 12 21 27 31 21, ou se você preferir pela internet, novotempo.com/estudo. Vai aparecer aí um quadradinho aqui do lado da tela, né, o QR Code, para facilitar a sua vida. Então aponta a câmera do seu celular, porque daí você já vai direto para pedir esse presente super especial que a gente preparou para você agora nessa semana super especial. Pastor, agora tem uma coisa que sempre acontece na semana de oração e que não pode faltar, que é música, né? Sem música não dá. Música é maravilhoso. E olha só, hoje quem vai cantar aqui pra gente é o Wesley Fonseca, que já está aqui. Muito boa noite, Wesley. Boa noite, gente. Boa noite, Wesley. Prazer estar com vocês. Prazer, agora amigo. É com você, que Deus o abençoe e te use para cantar pra gente. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Eu deixo as malas. Galera, vamos continuar aqui falando com você que tá na internet. Você viu aí, eu invadi mesmo. Eu vou até entregar o ponto aqui, ó. Gente, eu invadi. Ixi, eu não acredito. Eu tô todo me tremendo, tô todo me tremendo. Minha estreia na TV Novo Tempo, louvado seja Deus. Minha primeira vez ao vivo na TV Novo Tempo. Que privilégio, estou voltando aqui para o Estúdio aqui os bastidores, estou voltando aqui. E olha só, você tem que continuar nos acompanhando. O link agora vai virar e você não pode perder. Gente, foi muito bom. Você curtiu? Deixa aí nos comentários, compartilha com todo mundo, porque sem dúvida, Jesus Cristo ele tem uma mensagem extremamente especial para você nessa semana de oração, restaurados em Cristo. Que o Senhor te abençoe sempre e tchau. Pra ceder lugar ao grão que brota e que refaz, e nele eu descanso, nele eu me encontro. Entrego quem eu fui pra ser quem Ele é. Se a frente está escuro e os meus pés inseguros, chão firme pra seguir. Os mapas pra trás, não voltarei nunca mais. Daqui pra frente é Cristo.
segurança é não ter o mar em minhas mãos, me lançar em um que é a rocha e salvação, e nele eu descanso, nele eu me encontro, entrego quem eu fui pra ser quem ele é. Se a frente está escuro e os meus pés inseguros, chão firme pra seguir, é crer em seu amor por mim, e nele eu descanso, nele eu me encontro, entrego quem eu fui pra ser quem Cristo é, quem Cristo é. Se a frente está escuro e os meus pés inseguros, chão firme pra seguir, é crer em seu amor por mim, chão firme pra seguir, é fé em seu amor. Muito obrigada, Wesley, por essa apresentação maravilhosa. Que Deus continue aí usando os seus dons. Gente, então agora é aquele momento de você realmente descansar em Deus, porque já já vai chegar a nossa mensagem especial da noite. Nós estamos aqui com o nosso orador, o pastor Felipe Amorim. Muito boa noite, pastor. Boa noite, Suzane. Boa noite, pastor Igor. Boa noite, pastor. Boa noite para você aqui nessa câmera, né? Boa noite para você que está conosco. É muito, muito bom ter você aqui conosco. E essa semana promete, porque a gente vai abrir a Bíblia para crescermos juntos. Pastor, o senhor está aí com o nosso presente especial da semana, que é um estudo bíblico, lançamento. Vou mostrar aqui na 3, ó. Esse estudo, né, Igor, vai chegar gratuitamente para cada um. Gratuitamente, extremamente especial. Quando fala de Jesus é só bênção, é só coisa boa. Então você já pode pedir aí. O número é o operadora 12 21 27 31 21. Não se esqueça de pedir. E você também pode entrar no site, tá? Você pode entrar no site novotempo.com/estudo. E se você está pela TV, você pode ver aqui o QR Code aqui no cantinho da tela. Você pode pegar um outro celular e colocar. Se você está pelo celular, não tem problema, você pode fazer um print e ver o QR Code depois. Ou só entra no site e liga mesmo. Mas o importante é você pedir esse estudo, que é um presente especial. É isso aí. Pastor, hoje o tema é Cristo, a esperança do mundo. Nós estamos realmente vivendo um momento muito, muito difícil para todo mundo. É de dor, é de angústia, de morte. E aí o senhor traz essa mensagem tão bonita de esperança. Mas eu gostaria de saber, essa esperança, pastor, é para hoje ou é para a vida eterna? Que esperança é essa? Quando a gente fala de esperança, a gente está falando do próprio Cristo, né? Porque a Bíblia diz que Cristo é a nossa esperança. São palavras do apóstolo Paulo. E essa esperança, quando Cristo chega, ele traz esperança para agora e para a eternidade. Então, quando a gente recebe a Jesus, como a gente vai fazer nessa semana aqui, quando a gente aprende sobre Jesus, a nossa vida melhora agora e a gente se prepara para viver uma vida perfeita no futuro. E quando eu falo de vida melhor, Suzane, Igor, você que está me assistindo aí pela TV, eu não estou falando de ausência de problemas. A gente está vivendo um momento muito difícil para todo mundo.
tem gente que está doente, tem gente que perdeu pessoas para a morte por causa dessa doença, tem gente que perdeu o emprego. Mas quando a gente tem a esperança de Cristo, a gente consegue ser feliz apesar dos problemas. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Felicidade real, a felicidade que Cristo traz, ela não é sinônimo de ausência de problemas. Nós somos felizes apesar dos problemas. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, ele é extremamente especial, né, pastor? Muito. E também o cumprimento, Jesus Cristo, ele é um cumprimento de várias profecias. Profecias do Antigo Testamento. O que isso fala a respeito? Olha, o nascimento de Jesus, que é o nosso tema de hoje, ele é o cumprimento de 48 profecias messiânicas do Antigo Testamento. E vejam, isso é tão impressionante porque não dá, matematicamente, alguns fizeram os cálculos, alguns estudiosos fizeram cálculos, e é matematicamente impossível que todas essas profecias tenham se cumprido de maneira coincidente em Jesus. A gente tem, nesse cumprimento das profecias, a prova cabal de que Jesus é Deus, o Messias prometido do Antigo Testamento, e que nasceu para nos trazer esperança. Amém. Agora, falando sobre o nascimento de Jesus, os magos tiveram um papel importante na história de Jesus Cristo. Tem alguma relação com a nossa missão, pastor? Tem. Olha, quando eu penso nos magos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os magos hoje, eu sempre penso em alguém que está fora daquilo que é considerado o normal. A gente pode olhar, e falando da nossa missão hoje que você comentou, a gente pode até olhar para pessoas e dizer assim, olha, esse aqui nunca vai aceitar Jesus. Não tem jeito para essa pessoa aqui. Aí a gente olha para os magos. São pessoas que não eram do povo judeu, pessoas que moravam muito longe de Jerusalém, mas foram atingidas pela mensagem de Jesus. Então, quando a gente pensa nos magos, a gente tem certeza de que a missão de Deus pode chegar para todas as pessoas. Gente importante e gente considerada não importante, né? Porque quando a gente pensa nos magos, em Jerusalém eles não tinham tanta importância assim, mas lá de onde eles vieram, eles eram pessoas muito importantes. Então, a mensagem de Jesus atinge pobres, como é o caso dos pastores de ovelhas, e atinge gente importante, como é o caso dos magos. A nossa missão é para todos. Jesus, ele escolheu grupos de pessoas, ele apareceu primeiro para um grupo, depois para outro grupo, e às vezes quando fala magos, as pessoas imaginam às vezes misturado com a cultura pop, né? Um negócio Luxos, com magia. Né? É isso mesmo. E tem uma diferença, é um negócio completamente diferente, né, pastor? É que a semântica ficou diferente hoje, né? Quando a gente ouve magos, como você falou, a gente pensa logo em bruxos, né? Nesses livros aí que tem. Mas não é isso. Os magos eram filósofos, eram sábios que vinham do Oriente, né? E eles, naquele contexto no qual eles moravam, eles eram pessoas respeitadas na sociedade. Eles eram influentes tanto do ponto de vista do pensamento quanto do ponto de vista social. É mais ou menos, eu gosto sempre de comparar aquela pessoa com quem a mãe gostaria que a sua filha se casasse, sabe? Aquele rapaz assim, puxa, eu gostaria que meu filho se casasse com esse. Eram os magos. Os magos eram pessoas respeitadas, pessoas sábias, bem financeiramente, bem colocadas socialmente. E isso me impressiona, sabe? Porque, embora eles tivessem tudo, do ponto de vista financeiro e social, eles ainda estavam buscando Jesus. E eles fizeram um esforço muito grande. Eu não vou falar para vocês agora, porque eu vou falar para o pessoal de casa daqui a pouquinho. Mas eles fizeram um esforço tremendo para encontrar Jesus. O que prova, Suzaene, Pastor Igor, você que está em casa, o que prova que dinheiro, posição social, não são coisas que completam aquilo que só Jesus pode completar. Então, nessa conversa aqui que a gente está tendo, eu já dou um recadinho para quem está em casa. Talvez você tenha dinheiro, talvez você tenha uma boa posição social, um bom cargo na sua empresa, você tenha muitos títulos, talvez você seja essa pessoa, mas ainda sente um vazio no seu coração, não é? Os magos eram assim também, e eles foram em busca do único que poderia preencher esse vazio que era Jesus. Que bonito, pastor. Agora o senhor falou sobre Jesus alcançar diversas pessoas, não importa a classe social. Isso vale também a denominação, a fé.
Porque a Bíblia diz que se nós que dizemos que conhecemos a Jesus, se nós não falarmos dele, as próprias pedras clamarão. O que essa expressão diz? Então, essa é uma expressão bíblica para dizer que o evangelho vai ser pregado, porque Jesus, a gente chama isso em teologia de passivo divino. O que é o passivo divino? É quando o sujeito da ação é o próprio Cristo. Então, quando a Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado a todas as pessoas, essa responsabilidade não é nossa, essa responsabilidade é do próprio Deus. E nós temos o privilégio de participar dessa missão. Então, quando a Bíblia fala que as pedras clamarão, é porque Deus vai dar um jeito de que todas as pessoas tenham acesso a essa mensagem de salvação. Isso, Zaine, isso está acima de qualquer tipo de placa de igreja, sabe? Jesus, ele sobrepuja qualquer placa de igreja, porque ele chega e ele dá o que ninguém consegue dar. Então, veja, a religião é importante. As religiões são importantes. Por quê? Porque elas são um conduto para que as pessoas conheçam a Jesus. Mas Jesus vem acima de todas essas religiões para trazer salvação para quem é muçulmano, para quem é judeu, para quem é cristão. Ele quer se apresentar para essas pessoas, trazer essas pessoas para perto dele, ensinar o caminho que leva para a vida eterna. Então essa noite, Igor, nós vamos ouvir falar sobre Jesus, vamos continuar aqui durante todas as noites, sempre às 10 da noite, pastor? Eu e Igor agora a gente vai se retirar e deixar que o senhor nos passe a mensagem. Só lembrando mais uma vez então, pastor, sobre esse presente. Mostra aí pro pessoal de casa. Isso. Gente, vocês estão vendo esse estudo bíblico que foi preparado com muito carinho, especialmente para essa semana. E tem duas formas de você entrar em contato aqui com a TV Novo Tempo para fazer esse pedido e você ter aí na sua casa gratuitamente. Então eu vou falar aqui para você o telefone 0 operadora 12 2127 3121 e tem também pelo site. Qual é o site? novotempo.com/estudo. novotempo.com/estudo. Você vai conseguir pedir o seu estudo. Eu vou repetir para você mais uma vez o telefone, tá? 0 operadora 12 2127 3121. E para facilitar, tá aparecendo aí para você o QR Code, esse quadradinho aqui do lado na tela. Então é só você apontar o seu celular, a câmera, e aí vai dar direto aqui com a gente, com a nossa comunicação, para você receber esse estudo aí na sua casa. Pastor, então agora é com você, que Deus o use. E a gente vai agora se retirar e assistir o senhor trazer a palavra. Pastor Igor, Suzane, obrigado. Que Deus abençoe vocês. A gente se encontra amanhã. É isso certo? Aí, tudo certo. Tudo bem. Deixa eu colocar aqui esse estudo bíblico, Jesus, restaurador da vida. Eu quero falar para você que é um estudo bíblico novo, tá? É lançamento. Então, se você gosta de estudar a Bíblia, se você gosta de conhecer mais a Jesus e aquilo que ele ensina, então entre em contato conosco, tá aí o site na sua tela, novotempo.com/estudo, ou você pode ligar agora para a nossa equipe da Escola Bíblica, eles estão a postos te esperando, 0 operadora 12 2127 3121. Eu quero cumprimentar você que está me ouvindo pela Rádio Novo Tempo. Sabe, eu tenho um amor pela rádio. Na verdade, eu comecei a trabalhar na Novo Tempo pela Rádio Novo Tempo. Então, você que está me ouvindo pela rádio, você já me ouviu 2 vezes hoje, de manhã e à tarde. E agora à noite nós estamos juntos pela Rádio Novo Tempo também. E além da rádio, nós também estamos no ntplay.com. Se você me assiste pelo NT Play, que bom que você está aqui conosco. Estamos no Facebook da TV, no YouTube da TV, no Instagram da TV. Aqui na Novo Tempo, a gente faz de tudo para que a mensagem de esperança chegue o mais longe possível. Nessa semana, nós vamos estudar a Bíblia. Essa é a minha proposta para você, tá? A minha proposta é que a gente pegue esse livro, leia esse livro, explique esse livro e aplique esse livro. Essa é a proposta, muito simples, sabe? Tem um pregador do século XIX, eu gosto muito, que é o Charles Spurgeon, e ele tinha uma frase que eu carrego comigo. Ele dizia assim: eu me contento em ser um repetidor da Bíblia. E eu também carrego isso comigo. Eu não trago aqui para você nada de novidade, a não ser aquilo que está na palavra de Deus. E a minha proposta para você é a gente estudar a Bíblia. No final de cada um desses nossos encontros aqui, eu vou convidar você para tomar uma decisão.
uma decisão ao lado de Cristo. E lá no finalzinho do nosso programa, eu vou te dar 2 caminhos, um link e um número de telefone, para que você tome a sua decisão. E essa decisão vai ser expressa através desse link e desse número de WhatsApp. Então, eu vou te pedir um favor. Se você está assistindo pelo seu celular, você não vai ter, logicamente, condições de anotar, de guardar o número de telefone que eu vou te dar mais no final. Então, já pega uma caneta aí, um papel, ou você pode também pegar o celular de alguém aí da sua casa para poder já ficar pronto para mandar a mensagem no final ou para entrar no link, tá bom? O importante é que você tome uma decisão ao lado de Jesus, tá bom? Eu quero orar com você agora para que a gente possa começar o nosso estudo da Bíblia. Você pode fechar seus olhos? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos agora no momento de abrir a Tua Palavra. Senhor, esse livro, segundo as Tuas próprias palavras, é o livro que nos transforma. É a verdade que a gente conhece e que nos liberta. Por isso, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua Palavra. Ilumina a minha mente, para que eu possa expor a Tua Palavra de maneira sábia. Ilumina a mente desses que estão me escutando, me assistindo, para que possam entender e tomar as decisões que precisam ser tomadas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar falando com você sobre o Natal. E aí você olha para mim e diz assim, mas vai falar do Natal? A gente nem está em dezembro. E você sabe, né? Algumas passagens bíblicas acabaram virando passagens sazonais, né? Só são lidas em determinados dias do ano, em determinados meses do ano. Hoje não é dezembro, hoje não é dia 24, 25 de dezembro, mas nós vamos começar falando sobre o Natal. E para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Você está com sua Bíblia aí? Por favor, se você tiver uma Bíblia em casa, pegue a Bíblia para você conferir se o que eu estou falando está aqui. Porque você só pode acreditar no que eu falar se eu falar baseado na Bíblia, ok? Combinado? Então abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo para a gente relembrar o primeiro Natal da era cristã, quando Jesus nasceu. Esse é um tema muito importante. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma certa dificuldade de classificar qual é o momento da vida de Cristo que é mais importante. Aliás, eu nem arrisco fazer isso, sabe? Eu não sei se você arrisca, mas eu não arrisco dizer assim, olha, o nascimento de Jesus foi o mais importante, a morte de Jesus foi o mais importante, a ressurreição. Sabe, Cristo é tão importante para nós que cada segundo da vida dele aqui na terra foi extremamente importante para a nossa salvação. Então eu quero falar desse momento que é grandioso, que é o momento do nascimento de Cristo. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Então leia comigo. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, tá? Diz assim, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ele deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse é um relato bonito e que certamente você já leu, já ouviu alguma vez. E talvez você tenha assistido aí já na sua comunidade cristã, na sua igreja ou pela internet, uma encenação da vida do nascimento de Jesus. Mas talvez você tenha visto de alguma maneira que não é exatamente como o texto bíblico diz. Sabe,
O texto bíblico diz que Maria entrou em trabalho de parto quando já estava em Belém. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu já assisti algumas peças dessas que se fazem nas igrejas e nas comunidades religiosas sobre o nascimento de Jesus. E era mais ou menos assim: Maria e José chegando em Belém e batendo de porta em porta, Maria já com as dores do parto ali, e as pessoas diziam não há lugar, ia para outra casa, não há lugar. Mas veja, não é isso que o texto bíblico diz. Se você leu com atenção junto comigo, o texto bíblico diz o seguinte aqui no versículo 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ou seja, Maria e José não chegaram em Belém no momento em que Maria estava no trabalho de parto, não. Eles chegaram antes do trabalho de parto, antes dela começar a sentir as dores, e se hospedaram em uma casa em Belém. Porque como você leu comigo aqui, José era da linhagem de Davi, e ele tinha parentes ali. E as pessoas da linhagem de Davi eram muito respeitadas naquele contexto. Então, sim, Maria e José estavam numa casa quando ela começou a ter o trabalho de parto. Aí você me pergunta, mas e como é que esse negócio aqui de que não havia lugar na hospedaria e então Jesus nasceu numa manjedoura? Deixa eu te explicar. As casas naquele período eram casas simples e elas tinham, na maioria delas, apenas 2 cômodos. Um deles era o quarto de hóspedes ou a hospedaria. E o restante da casa era um vão onde tinham os móveis e também manjedouras dentro da casa. Sabe por quê? Porque à noite as pessoas pobres recolhiam os seus animais e colocavam dentro de casa para evitar algum tipo de roubo. Afinal, eram os bens que eles tinham. O que aconteceu foi que Maria e José não receberam lugar na hospedaria daquela casa que eles estavam. Veja, isso aqui torna a história de Jesus, o nascimento de Jesus, um pouco mais séria e dramática ainda. Sabe por quê? Porque Jesus não foi rejeitado por donos de hospedarias desconhecidos, não. Quem disse que não havia lugar para Jesus no quarto de hóspedes foram pessoas da sua própria família. Isso é grave, não é? É coisa para a gente pensar. E então Jesus nasceu e foi colocado dentro da manjedoura que ficava dentro da casa ali. Então ele sim nasceu na manjedoura, nasceu no lugar que os animais comiam, e esse foi o nascimento do nosso Senhor Jesus. Mas o nascimento de Jesus é um grande evento, porque quando ele nasceu a esperança para esse mundo. Quando ele nasceu a força, a única força real desse mundo. Quando ele nasceu a solução definitiva para todos os problemas que nós temos nesse planeta. Escuta bem. A única solução definitiva para todos os problemas do mundo, os que nós estamos passando agora, aqueles que nós já passamos e aqueles que ainda virão, a única solução definitiva é Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, ele foi o cumprimento, como eu falei na hora da nossa conversa ali, o cumprimento das 48 profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Então, Jesus nasce na plenitude do tempo, como diz a Bíblia, para trazer a esperança que o mundo tanto precisa. Aliás, de esperança é o que nós estamos precisando, você não acha? A gente está vivendo um período tão difícil da história da humanidade e todos nós estamos precisando de esperança para a gente poder respirar melhor. Mas aqui no nascimento de Jesus tem alguns personagens muito importantes. E eu gostaria de voltar para a Bíblia com você. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. Continuação do texto que nós tínhamos lido. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados.
Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Versículo 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Para um pouquinho para pensar comigo nessa passagem aqui. Aqui há dois grupos, os pastores e os anjos. E o primeiro grupo que recebeu a notícia do nascimento de Jesus foram os pastores. E quem eram os pastores? Eles eram a classe mais desprestigiada que existia na sua sociedade. Eles não eram ricos, eles não tinham respeito da sociedade, eles eram desprezados. Era a profissão mais simples. Para falar a verdade, para dizer exatamente como eles eram enxergados, era a profissão mais desprezada da sua época. Além disso, eles eram considerados pelos líderes religiosos da sua época indignos de adorar. Indignos. Então percebam, o primeiro grupo que recebeu a notícia do nascimento de Jesus foi um grupo desprezado pela sociedade. Mas, queridos, o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que quando eles receberam o recado dos anjos, eles largaram as ovelhas, deixaram as ovelhas lá no aprisco e foram ver Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, as ovelhas eram tudo o que os pastores tinham. Provavelmente elas nem eram deles, mas eles cuidavam e era o que dava o mínimo de dignidade para eles. Mas quando eles encontraram Jesus, quando eles ouviram sobre Jesus, eles largaram as ovelhas e foram em direção a Belém. Tem outro grupo aqui, que é o grupo dos anjos. Você leu comigo, não é? Primeiro Deus enviou um anjo. Eu queria que você imaginasse essa cena. Porque os pastores estão ali na escuridão, à noite, e de repente eles veem um clarão. E a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados, e não é para menos, não é? Imagina você, tá à noite na sua casa, tudo escuro, e de repente uma luz misteriosa. Eles ficaram aterrorizados. E os anjos disseram: olha, vem, Jesus vai nascer, e eu tenho uma notícia que é para todos os povos, todos. Os anjos deram aquela notícia e depois que aquele anjo deu a notícia, um grupo gigantesco de anjos desceu do céu. E sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles louvaram o nome de Deus em um grande coral de anjos. Um grande coral de anjos. É tão linda essa imagem, não é? Anjos descendo do céu para louvar a Deus. Mas tem mais um grupo que eu gostaria de destacar aqui. Agora você vai comigo para Mateus. Mateus no capítulo 1. Lá em Mateus, aliás, Mateus capítulo 2, tá? Mateus capítulo 2. E eu quero ler aqui os 2 primeiros versículos com você. Mateus capítulo 2 diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vejam, quem eram os magos? Os magos, como eu falei para vocês, eram filósofos, eram homens ricos, respeitados. Mas embora eles tivessem tudo o que o dinheiro poderia dar, ainda tinha um vazio no coração deles. E eles estudaram as profecias, entenderam as profecias e foram até Jesus. Mas tem um detalhe aqui. A Bíblia diz que os magos eram do Oriente. E o lugar mais próximo do Oriente, o lugar mais próximo de Jerusalém, que era considerado Oriente, ficava a pelo menos 650 quilômetros dali. Ou seja, os magos tiveram que viajar
no lombo de um animal pelo menos 650 quilômetros. Certamente foi uma viagem dura, uma viagem difícil, calor durante o dia, frio durante a noite, mas eles viajaram porque eles queriam encontrar Jesus. E queridos, depois de pensar nos pastores, depois de pensar nos anjos e depois de pensar nos magos, vem uma pergunta: por que que esses homens, por que que esses anjos se dispuseram a fazer coisas tão extraordinárias, às vezes difíceis? Por que que eles fizeram isso? Quem era aquele menino que estava nascendo naquela manjedoura, que estava naquela manjedoura depois de ter nascido? Quem era aquele menino? Eu quero convidar você aí comigo para o Evangelho de João. João no capítulo 1. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos entender por que que pastores, anjos e magos fizeram um esforço tão grande para encontrar Jesus. Leia comigo, João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, estava com Deus no princípio. E agora o versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amigos, eu gosto muito da tradução desses versículos que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui está o motivo pelo qual anjos, pastores e magos fizeram um esforço tão grande para encontrar Jesus. É que aquele menino que estava na manjedoura não era qualquer criança. Queridos, o nascimento de qualquer criança já é um grande evento. Você que é pai, que é mãe, sabe disso. Mas aquela criança lá em Belém não era um ser humano comum. A Bíblia diz que ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Queridos, como eu gostaria de ter palavras bonitas e profundas o suficiente para explicar para você o que significa o Verbo se fez carne. Mas sabe, o meu vocabulário é muito pequeno para explicar que Deus se tornou ser humano, se assemelhou a nós para nos salvar. Sabe, o sacrifício de Cristo não começou na cruz. O sacrifício de Cristo começou quando ele se dispôs, se voluntariou para se tornar ser humano. E aí, querido, a gente pergunta: para quê? Para quê? Para que Jesus fez tudo isso? Por que que ele resolveu se tornar carne e habitar entre nós? Por quê? O próprio Evangelho de João nos responde. Talvez você saiba decorado, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu acho que a gente não compreende direito o que aconteceu naquele dia lá em Belém. Porque se nós entendêssemos profundamente o que significa o Verbo se fez carne, o que significa Deus se fazer homem, se nós entendêssemos isso, a nossa atitude em relação a Jesus seria outra. Amigos, eu me emociono quando eu penso em Jesus, na sua majestade, adorado pelos anjos, no seu trono de glória, olhar para o Pai, para o Espírito Santo e dizer: eu vou lá, eu vou me tornar homem, eu me assemelharei a eles.
porque eu quero salvá-los. Queridos, o meu coração fica apertado quando eu penso que o meu Senhor Jesus Cristo se dispôs a vir para esse mundo podre, se assemelhar a pessoas como nós, só para nos salvar. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu não sei se você já parou para meditar que o teu Deus se fez carne. E João 1,14 tem uma expressão no original que é: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, ele montou a sua tenda nesse planeta, porque te ama e porque quer salvar você. Amigos, queridos amigos, nós precisamos parar para tentar entender com o mínimo de profundidade possível o que significa o nascimento de Jesus nesse planeta. Porque na hora que nós entendermos, nós seremos como os pastores, como os anjos e como os magos. Os pastores entendiam quem estava nascendo ali. E por isso eles deixaram tudo que era mais precioso para eles, para ir até Jesus. Os anjos, mais do que ninguém, entendiam muito bem o que significava o verbo se fez carne. E por isso eles desceram do céu para cantar num coral em louvor àquela criança que estava na manjedoura. Eles sabiam quem era. Os magos também entendiam. E porque entendiam, não mediram esforços para ir até Jesus. E nós, queridos? E nós? Será que nós entendemos realmente quem Jesus é, a ponto de, como os pastores, deixar tudo que for necessário para se entregar a Jesus? Será que nós entendemos quem Jesus é, para, como os anjos, ter uma vida de louvor a Deus com as palavras e com o que nós fazemos? Será que a gente entende quem Jesus realmente é, a ponto de, como os magos, não medir esforços para chegar a Jesus? Eu tenho um apelo para você. Diante de todos esses fatos do nascimento de Jesus, nós precisamos tomar uma decisão em relação a Ele. E queridos, nós precisamos entregar a vida a Cristo. Mas hoje, nessa primeira noite, eu tenho um apelo muito específico para você e eu queria que você prestasse bastante atenção. Você que agora entendeu minimamente que Deus se fez carne para salvar você, mas você ainda não é batizado, você ainda não entregou a Jesus, não se entregou a Jesus através do batismo, eu tenho um apelo para você. Sabe, o batismo é o símbolo da nossa entrega a Jesus. E eu estou te convidando nessa noite, não apenas a se entregar a Jesus com as suas palavras e com o seu coração, como você está fazendo agora. Mas eu estou te convidando a demonstrar publicamente isso através do batismo. Você quer ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais próxima da sua casa, então eu vou te ajudar. Esse link que está aparecendo na sua tela aí, que vai aparecer, novotempo.com/euaceito. Se você está assistindo pelas nossas redes sociais, esse link vai aparecer aí nos comentários. Clica nele, preenche o cadastro. É a sua forma de publicamente dizer: eu aceito ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero publicamente demonstrar que eu entendo quem Jesus é e quero ser como os anjos, como os pastores, como os magos. Eu quero me entregar completamente porque eu entendi que o Verbo se fez carne. Outra forma é mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp agora. O número é 12
98244-7788. Vou repetir. 1298244-7788. Você vai salvar esse número aí no seu celular e vai mandar a seguinte frase pra gente: eu aceito. Eu aceito ser batizado, eu aceito ser batizada, para demonstrar publicamente que eu quero entregar a minha vida para esse Jesus que se fez carne. Amigo, o meu convite para você vem direto do texto bíblico, porque foi o próprio Jesus quem disse: quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Então agora nós vamos ouvir uma música. Eu quero chamar o Wesley. Vem cá, Wesley. Nós vamos ouvir uma música. E durante a música, o site, o link e também o número do WhatsApp vai aparecer. novotempo.com/eu aceito ou 1298244-7788. Manda um recado pra gente, diz: eu aceito. E nós vamos entrar em contato com você o mais rápido possível para te ajudar nessa decisão pelo batismo. Ouve a música do Wesley agora, e durante a música, o Espírito Santo vai tocar o seu coração e você vai mandar a mensagem para a gente como uma demonstração pública de que você quer ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nunca desistiu. Sei que dou trabalho por demais. Tantos afazeres deves ter a te ocupar, mas de alguma forma me escolheu. Vês ainda algum valor em mim e com paciência vem me ensinar. Continua acreditando em mim. Sou feito criança, canso de errar. Tu jamais se cansa de me amar. Eu queria todo dia não te entristecer, te encher de orgulho e nada mais. Pai, não sei se é justo me amar de um jeito assim. Tenho quase nada a oferecer, porque ainda insiste tanto em mim. E com paciência vem me ensinar. Continua acreditando em mim. Eu sou feito criança, canso de errar. Tu jamais se cansa. Pode o mundo se acabar,
amor por mim não mudará. Se eu de novo errar, vem com paciência, outra vez me ensina. Continua acreditando em mim. Eu sou feito criança, canso de errar. Tu jamais se cansa de me amar. Tu jamais se cansa de me amar. Eu queria todo dia não te entristecer, te encher de orgulho e nada mais. Que lindo, Wesley. Obrigado, viu? Veja, a música que o Wesley cantou dizia que Jesus não desiste da gente. Não desiste. Ele não desiste de nos amar. E o nascimento de Jesus aqui nesse planeta é a grande prova de que Ele não desiste de nós. Escuta bem, talvez eu esteja falando para alguém que já foi de Jesus, que se afastou dos caminhos, mas que está sentindo Jesus falando com você através dessa nossa programação. Veja, é hora de você voltar, é hora de você passar novamente pelo batismo. Deus está chamando você, querido. Deus está chamando você, querida, para voltar para Ele, porque Ele não desiste de você. E talvez você nunca tenha tomado essa decisão pelo batismo. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Entra no link novotempo.com/eu aceito. Você pode digitar isso aí na barra do seu navegador. Coloca novotempo.com/eu aceito. Você pode também apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela. Vai abrir um formulário, você vai preencher e nós vamos entrar em contato com você o mais rápido possível para te ajudar nessa decisão, nessa caminhada até o batismo. Nós vamos te ajudar. Você também pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 12982447788. E nessa mensagem você escreve: eu aceito. Você estará dizendo publicamente para nós, para Deus, para o universo, que você quer ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer parte da família de Deus, aceitando aquele que se fez carne, habitou entre nós para salvar você. Ah, pastor, você está dizendo isso não é para mim. Por que não é para você? A salvação é para todos, para pobres, para ricos, para cultos, para incultos, para jovens, para idosos, para todos, para você também. Então eu te convido mais uma vez, entra no link novotempo.com/eu aceito ou manda uma mensagem para 12982447788, escreve eu aceito e nós vamos entrar em contato com você o mais rápido possível para te ajudar a ser batizado na igreja adventista mais próxima da sua casa. Eu quero orar com você agora, orar por você que tomou essa decisão e orar por você que ainda não tomou essa decisão, mas que está sendo impulsionado pelo Espírito Santo para tomá-la. Por que você está esperando? O que falta?
Você já viu que Jesus escolheu se assemelhar a nós para salvar você? Que argumento você precisa mais? Se entrega a Jesus agora. E eu quero que você faça isso enquanto a gente ora. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque Cristo se fez homem e habitou entre nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tamanho sacrifício. Muito obrigado, Senhor, por fazer isso em nosso favor. Nós aceitamos, Pai. E eu quero te entregar em tuas mãos essas pessoas que se decidiram pelo batismo. Continua conduzindo para que elas possam efetivar essa decisão. Em nome de Jesus. Amém. Peça seu curso bíblico, é de graça, ligue para a gente. E a gente se reencontra amanhã, aqui às 10 horas da noite, para continuar estudando a respeito da vida de Jesus. É Jesus quem nos transforma, é Jesus quem nos restaura. E esse é o recado da semana Restaurados por Cristo. A gente se encontra amanhã.